Olá pessoal, o meu nome é Elias Francisco, eu sou o técnico responsável pelo Laboratório Lápide e estou aqui para mostrar para vocês como confeccionar uma placa base para fazer ou dar início à construção de um plano de orientação. Vamos aqui ver pela nossa primeira imagem, mas antes disso, enquanto vocês observam essa imagem, nós vamos aqui fazendo uma observação. A primeira observação que eu tenho a fazer, pessoal, é em relação à dedicação de um plano de orientação que não deve ficar limitado apenas a essa construção e jogar o rolete de cera e enviar ao consultório. Nós temos que ter esse plano de orientação como uma marca, como um diferencial do nosso laboratório. Por isso eu estou mostrando para vocês como construir um plano de orientação com toda a dedicação, inclusive detalhes que vocês, através dessas imagens, vão poder observar melhor do que o nosso próprio diálogo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa plataforma, toda essa região aqui. Previamente eu vaselinei, isolei, peguei essas duas tiras, fiz um recorte de uma lâmina de cera, porque ela tem aproximadamente 1,5 mm. Então essas lâminas vão servir de espaçador para que eu prepare a minha resina e através dessas lâminas eu já saia com a lâmina de acrílico construída, para que eu não possa ou não deva perder mais tempo nessa construção. Porque aqui nós não estamos trabalhando apenas, vamos dizer assim, fazer bonito. Nós estamos usando a técnica correta no momento exato para que possamos fazer um trabalho com delicadeza, com muito carinho e, é claro, ganhar muito tempo. Então, pessoal, observem aqui essa região que ela está, dá para se perceber que ela está vaselinada. Mas o outro grande detalhe que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa delimitação aqui é a nossa área de trabalho. Então vamos lá para que a gente possa interpretar. O material que eu vou utilizar nessa construção é a vaselina, que eu já isolei aqui toda a plataforma, esses dois filetes de cera, esse líquido que vocês devem estar percebendo aí, isso é o líquido acrílico metacrilato de alta polimerização. Aqui também já está o pó, inclusive já foi colocado uma porção de líquido, e essa tampazinha aqui vocês imaginam que talvez nem sirva de nada, mas para quem já sabe, ótimo. Essa tampa ela tem uma grande função, que é quando abafar ou fechar, isolar do ambiente externo, para que evite o contato com o oxigênio. Quanto mais contato na hora do processo da reação química, vai se absorvendo mais oxigênio, a aceleração, a reação acontece tão rápido que esse material ferve. Então a outra grande importância que nós já estamos falando agora em relação à técnica do volume. Depois que o material levou o ponto de presa, ficou em forma de um elástico bem macio mesmo. Ele não pode estar muito pegajoso na mão, mas ele ainda está um pouco pegajoso. Então você já dá a forma como se fosse uma forma do palato. E aqui os dois limites, você vai pegar agora uma lâmina de vidro que eu previamente preparei e a isolei também. Essa parte que está em contato com a resina, eu não sei se vocês estão observando, toda essa região aqui é a região que está sendo prensada. Observe que nessa delimitação aqui, ó, veja que dá para se perceber tranquilamente através do vidro a maneira como o material se expandiu mediante a pressão. E quem é que evitou
falta de perfeição, de harmonia ou de uma espessura homogênea. Foi exatamente esses dois filetes de cera que nos ajudou, que ainda estão aqui visíveis. Então agora tem uma coisa muito interessante, que são esses dois dedos, que eles vão acompanhando todo o arco com a finalidade de fazer o aperto aqui. Veja que esse dedo ele vai acompanhando essa curva do arco, pressionando tudo aqui, ó, fazendo a mesma curva. A ponta do dedo indicador ele vai pressionando no fundo de saco. O polegar ele está segurando o acrílico para que ele não deslize sobre a área de gesso, o qual está vaselinado. Então, com essa condição, nós vamos ter agora, vamos dizer assim, o cuidado de, nesse processo, aqui está lento, porque é uma imagem, não está acontecendo, mas tome como base esses dois elementos, vamos supor assim, o dedo polegar direito e o indicador, eles estão fazendo o molde, moldando sobre o gesso, e o polegar esquerdo ele fica sustentando o acrílico para que ele não desloque para um lado ou para o outro. Veja nessa outra imagem que nós temos aí agora uma grande observação. É o que? Esse dedo está pressionando o acrílico, esse está pressionando o acrílico e esse está pressionando o acrílico, de maneira que nem todos pressionam ao mesmo tempo. Uma hora um segundo, a outro pressiona, porque agora mesmo quem está trabalhando definitivamente é o polegar, fazendo toda a área do palato, ou seja, está copiando com o acrílico, ainda está em fase de cura, ele ainda está em processo de aceleração químico, a sua reação química ainda está acontecendo. O outro grande detalhe é que essa espátula, ó, toda a região, toda a parede dela que vai entrar em contato com o acrílico, ele está vaselinado para que vocês não tenham problema. Por que problema? Porque essa espátula ela está justamente pressionando o acrílico na região de fundo de saco para que você não tenha afrouxamento, você não tenha, ou seja, selamento perfeito, tem que sair. E se você não fizer isso, você vai provocar um espaço entre o acrílico e o gesso, principalmente no caso que se você vai confeccionar uma moldeira, esse acrílico tem que vir até a linha de fundo de saco, muito bem seguida, tem que seguir, muito bem desenhada, e a espessura, em vez de você colocar 2 filetes de lâmina de cera, você, aliás, em vez de colocar um, você coloca dois em cada lado, para que a estrutura de acrílico, essa placa, saia bem mais grossa. Veja que esse M-arco aqui já foi totalmente, como é que se diz, acomodado sobre a região e o palato, e agora nós vamos verificar que o segundo M-arco está sendo concluído. Agora, pessoal, o cuidado é, o acrílico ele leva um certo tempo, que não é nem tão grande assim, para que vocês possam dominá-lo. Eu acho até ideal, quem está iniciando, fazendo um treinamento, coloquem uns 20% ou 30% do acrílico, do líquido termo, para que a aceleração, a reação química dele seja retardada. Observem que nesse caso aqui nós estamos fazendo o mesmo processo que aconteceu. Essa lateral aqui da espátula, ela está vaselinada para que possa pressionar o acrílico na região de fundo de saco. Estão percebendo que ela está toda preenchida, e que quando você puxa a espátula de volta, ou seja, ela abandone o contato com o acrílico não venha preso na espátula. Isso é um grande detalhe que nós temos que cumprir. E além do mais, o outro grande detalhe que agora eu vou terminar de concluir, veja que nós estamos tirando o excesso, fazendo o recorte na região do palato mole com o palato duro.
Veja que essa linha aqui é a linha que faz a região do palato mole e palato duro. Então você vai ter que marcar bem direitinho. Como é que você vai marcar isso aqui? Vou lhe dar uma ideia. Uma ideia que ela é funcional. E qual é a ideia? Você chega aqui, marca um pontinho. Chega na outra extremidade, marca outro pontinho. Aqui você marca um outro pontinho com uma linha reta e marca uma distância aqui de 1,5 cm. Só é fazer esse corte para cá, fazer esse corte para cá, sua curva vai ficar perfeita. Qualquer detalhezinho a mais ou a menos, se o seu cliente for um cliente que tenha uma boa familiarização com o selamento, ele vai lhe corrigir ou lhe orientar, mas para que você não tenha problema é bom fazer isso aí para evitar ter reclamação. Veja que essa distância foi previamente marcada, tá vendo? Eu marquei previamente já para que vocês possam observarem, e aqui é 1,5 cm essa distância, uma linhazinha reta daqui para aqui e 1,5 cm para cá, para que vocês possam fazer o arco. Então pessoal, vamos fazer uma nova avaliação dos recortes que nós fizemos sim, olha, com um bisturi. O outro grande detalhe, para que esse recorte não fique as bordas solta, levantada, você umedece o bisturi no líquido, no acrílico, é claro, no líquido para o acrílico, que é esse autopolimerizável, e faz esse recorte. Veja que esse recorte ele tem que sair perfeito, 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 perfeito. Não pode você fazer remendo. E vamos agora observar uma grande importância. Vocês observem bem que essa cubeta ela está servindo de uma grande coisa aqui. Veja que aqui nós utilizamos ela no lugar, ela está sendo utilizada no lugar de uma panela pneumática. Mas para quem ainda não está bem estabilizado, ou então está fazendo uma experiência, ver se gosta do trabalho, ou se até mesmo da profissão, você pode umedecer a parede da borda da cubeta, aproveitar a banca ou a placa de vidro, que se você estiver utilizando duas, aqui eu utilizei a banca e uma placa de vidro, você pode fechar, cobrir, proteger o seu modelo que está no caso aqui em mãos, tá vendo? Você coloca ele na bancada e cobre com a cubeta, para que não haja contato com o oxigênio, para que a reação seja lenta, porque se ele tiver contato com o oxigênio, vai haver uma aceleração muito rápida, seu acrílico vai ficar cheio de bolha e o seu cliente vai ficar triste, até às vezes com vergonha de mostrar um plano de orientação para um cliente que às vezes tem um nível intelectual, um bom conhecimento e tem como avaliar se aquele trabalho tem ou não um perfil aceitável, com elegância. Tudo no mundo que nós vamos fazer hoje em dia, temos que ter higiene, elegância, boniteza, porque a nossa boca não vê, mas ela avalia o que está correto ou não. A nossa sensibilidade tem um nível de avaliação elevadíssimo. Mas vamos fazer a avaliação do nosso trabalho. Observe que mesmo sem estar na panela pneumática, a transparência da moldeira é satisfatória. Observe por outro ângulo. Vamos observar aqui um grande detalhe. Pessoal, essa profundidade aqui do fundo de saco está sendo fotografado, ou foi fotografado, para que a gente possa fazer um comentário. Tá vendo essa profundidade aqui? Quando você for fazer o seu selamento sobre a sua placa de acrílico,